Graça e paz, irmãos. Eu trago um grande abraço dos seus irmãos no Brasil e também da minha esposa Pamela, que não pôde vir hoje de manhã, e também da minha família, a família McCord. Agora, vocês vão perceber que além eu falar o português do Brasil, eu falo um português misturado com sotaque americano. Mas a Bíblia diz que tem um dom de interpretação. Então você peça que Deus dê esse dom para você durante a minha pregação. E você vai entender perfeitamente o que eu estou falando, tá bom? É uma alegria conhecer o pastor Luiz, a sua família, esta igreja, essa comunidade de Jesus, conhecer melhor seu lindo país. Eu acho que essa é a minha 13ª visita para seu lindo país. E cada vez que eu venho aqui, eu fico mais apaixonado por aquilo que Deus está fazendo aqui no meio dos irmãos. E também fico impressionado que o aeroporto fica cada vez mais congestionado com estrangeiros vindo para cá. E turistas por todo lado. Então, mas acho que todo mundo já descobriu Portugal. A beleza, a comida, a cor humano e tudo que tem aqui que é de bom. Eu queria falar um pouco hoje de manhã sobre uma ideia que recentemente pegou muito no meu coração. Eu tenho 11 netos e logo eu estou nessa reta final da minha vida e eu não sei quanto tempo eu vou estar por aqui. A gente pensa muito naquilo que a gente queria deixar. Então, quando eu estava imaginando os meus netos, e talvez eu fico aqui até ver os bisnetos, o que eu ia falar para eles? E veio para minha mente uma frase assim: não subestime Jesus. Pode falar isso comigo? Não subestime Jesus. Eu não sei porque essa frase pegou no meu coração, mas eu tenho muita experiência com subestimar Jesus, eu pessoalmente. Eu tenho que confessar que durante a minha caminhada com Jesus de mais de 50 anos, eu olho para trás pensando que muitas vezes me faltava fé, eu não entendi plenamente quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Então essa ideia de subestimar Jesus é uma coisa que eu tenho pensado muito nesse assunto. Quantas coisas eu perdi nessa caminhada porque eu não dei para Jesus o crédito e o valor que Ele merece, que Ele é na minha vida. Eu estava lendo um jornal uns anos atrás sobre um casal que tinha um passatempo de ir nos sábados visitar essas lojas onde pessoas vendem produtos e coisas que sobraram e estão na reta final para o lixo. Aquela lojinha onde tem coisas assim velhas que vendendo por quase nada. E o passatempo desse casal era tentar achar um tesouro numa dessas lojas. E um dia esse casal estava numa loja e viu uma foto bem antiga. Se lembra não vai se lembrar, mas existia o tempo que a foto estava em cima de metal. Era a minha impressão. Então era uma foto assim muito antiga. E olharam para aquela imagem e o homem, ele pensou que ele reconheceu a pessoa na foto. Então ele falou para a esposa: acho que essa pessoa aqui na foto é uma pessoa importante, famosa. Então eles pagaram, vamos dizer em euros, 2 euros para essa foto. Aí começou uma tentativa de descobrir quem realmente era aquela pessoa famosa que estava na foto. E passaram 2 anos, acharam um lugar onde a foto foi tirada, provaram que era uma foto de um criminoso americano famoso chamado Billy the Kid. Alguém já ouviu falar do Billy the Kid? Até ele é um criminoso, mas ele ficou famoso na história do oeste dos Estados Unidos. Então eles pagaram 2 euros para essa foto. E sabe quanto
eles finalmente venderam a foto por 2 milhões de euros. Eu pensei assim, e a pessoa que colocou na loja, abriu o jornal e leu a história de uma foto, e a pessoa percebeu, eu vendi por menos de 1 euro, algo que tinha valor de 2 milhões de euros. Acho que até hoje aquela pessoa está chorando. Entendeu? Cada vez que ela pensa naquilo que ela poderia ter feito com aquilo, ela chora. E não só isso, os herdeiros daquela pessoa também estão chorando. Entendeu? Todo mundo está chorando porque não percebeu o valor de Jesus. Agora, irmãos, eu olho para vocês e eu creio que Cristo vive em vocês. Amém? Ele vive em mim. Mas o valor que eu dou para Ele, será que eu estou percebendo que dentro de mim, no santuário de Deus, porque eu sou o santuário de Deus agora, e Cristo vive em mim, eu preciso falar para mim hoje de manhã, Carlos, não subestime Jesus. É um efeito muito prático você perceber um valor que você tem. Não é que você vai ter. Você já tem. Você acha que você é pobre? Aquela pessoa que vendeu aquela foto pensou, sim, sou pobre, mas talvez eu ganhe 1 euro vendo essa. Você entende o valor que vive em você? Não subestime Jesus. Eu vou falar para todos os meus netos. Não subestime Jesus. Eu poderia andar aqui nas ruas da sua linda cidade e falar para crianças, adultos, morador de rua, e falar a mesma coisa para todo mundo. Não subestime Jesus. Eu poderia falar para os Estados Unidos. Não subestime Jesus. Fará uma diferença enorme a maneira que você pensa de Jesus. Desde seu nascimento, Jesus está sendo subestimado. Desde seu nascimento, a humanidade não dá para ele o crédito e o valor que ele realmente representa. Tem um versículo em João, capítulo 1, começando com o versículo 10, que diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus, neste mundo, é sempre subestimado. Desde o início. Desde o início. É um problema crônico no mundo. E eu queria colocar para você pensar hoje que você perde alguma coisa quando você subestime Jesus. Eu estou falando em termos práticos. Você pode melhorar cada dia da sua vida estimando Jesus corretamente, sabendo quem Ele é, onde Ele está, o que Ele é capaz de fazer. Viver pela fé é ter uma visão daquilo que Ele é, que Ele sempre foi, que Ele sempre será. Então você valorizar Jesus pelo louvor, pela pregação, pela oração, pela leitura bíblica, isso tem uma consequência positiva na qualidade da sua vida. Você pode mudar a qualidade da sua vida todo dia para o melhor, estimando corretamente quem vive em você, quem morreu por você, quem ama você.
Isso pode mudar totalmente o dia que você vive. Pode trazer cura para você, para suas emoções, para baixa autoestima, tirando o medo, estimando Jesus. O discipulado, na minha maneira de pensar, o discipulado é fechar a distância entre o que eu penso de Jesus e o que Ele realmente é. O discipulado é começar com uma ideia do que Ele é e deixar a palavra de Deus, a Bíblia e o Espírito Santo literalmente fechar essa distância até eu compreender quem Ele realmente é. 3 anos e meio ele andou com seus primeiros discípulos. E se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que eles começaram aqui com uma ideia de Jesus assim: vamos segui-lo porque ele é diferente, vamos segui-lo porque ele é poderoso, vamos segui-lo porque ele talvez seja o Messias, vamos segui-lo porque talvez vai ajudar a gente a viver melhor. Eles tinham uma ideia aqui, mas se você olhar a história dos primeiros discípulos, especialmente a história do Pedro, você percebe que levou tempo, anos, para finalmente o Pedro ouvir a pergunta: os homens dizem quem eu sou? E Pedro abre a boca: tu és o Filho de Deus. E Jesus fala para ele: não foi carne e osso que revelou isso para você, mas foi meu Pai. Então o discipulado, literalmente, eu vejo assim na minha vida. Eu estou nessa caminhada há muito tempo. Eu vejo que cada dia eu tenho uma oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor. Ele vai fechando a distância entre o que Ele é e o que eu penso que Ele é, até finalmente eu consigo vê-lo, ouvi-lo, amá-lo, para vivê-lo. Ele é muito paciente comigo. Ele é muito paciente com você. Ele é muito paciente com todos nós, porque a gente não entende com quem nós estamos lidando cada dia. E esse problema não é um problema só de hoje, é um problema de gente finíssima, gente boa, é um problema de todo cristão. A gente subestime com quem estamos lidando e quem vive em nós, quem morreu por nós. Por isso essa frase, não subestime Jesus, pegou tanta minha imaginação, que eu estou nessa reta final da minha vida pensando assim: eu quero fechar essa distância o máximo possível, porque eu vou vê-lo face a face um dia. Eu não quero chorar sobre o que eu perdi. Eu quero dizer, eu não entendi perfeitamente, mas graças a Deus a distância fechou até eu estou vendo Ele face a face. João Batista, se lembra dele? O profeta do Antigo Testamento, aquele homem que era meio assim diferente. Ele viu Jesus e ele diz assim: no dia seguinte João viu Jesus, aproximou-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele fez uma avaliação incrível: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estimou Jesus corretamente, mas até esse homem tinha dúvidas depois, e tinha que mandar perguntar, porque ele estava na prisão, ele estava sofrendo, então ele perdeu um pouco da sua fé, e Deus, com muita paciência, Jesus mandou um recado para ele se acalmar e crer. A Maria, em João capítulo 2, você se lembra daquele casamento em Caná? Você lembra daquilo? Ela entrou em pânico porque faltou vinho. Agora acho que ela é portuguesa também, faltou vinho aqui, entendeu? Não pode faltar vinho, pode faltar qualquer outra coisa, mas o vinho não pode faltar. Então ela entrou em pânico de uma certa forma, porque talvez era parente, eu não sei exatamente porquê, e ela procurou Jesus e ela disse: filho, por favor, o vinho. E ele olhou para ela e falou meio duro com ela: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Até ela, eu acho, passou por essa experiência de cantar no início, quando recebeu a notícia de que ela seria grávida pelo Espírito Santo. Ela passou por uma fase de olhar para ele, talvez como o melhor homem que ela já viu na vida, e resolvedor de problemas.
Você já viu Jesus só assim? Jesus, o vinho. Jesus, o meu salário. Entendeu? E a gente chama ele para resolver. Ele disse, olha, por favor, não me reduza, não me subestime. Mas ele é tão paciente que ele multiplica. Ele faz água em vinho. Alguém falou assim, isso não é grande milagre, ele faz isso todo ano numa vinha. Ele transforma água em vinho. Nicodemos, se lembra dele em João capítulo 3? Ele chega para falar com Jesus, ele estava pensando que ele era mestre, ele fala, mestre. Agora um homem velho como Nicodemos falando para Jesus, mestre, põe uma declaração de profundo respeito. Um homem de talvez 60 anos entre os judeus falando para um jovem rabino de 30 anos, ele vai falar, mestre seria doutor. E Jesus para ele e diz, você precisa nascer de novo? Por quê? Porque Jesus não é só um professor de alguma coisa. Ele é a verdade. Ele não é somente uma fonte de informação para você e eu debater ou pregar. Não, eu tenho que tomar cuidado aqui nesse púlpito, subestimando que eu posso explicar Jesus. Eu não posso. Eu posso adorá-lo. Eu posso falar o que eu tenho experimentado na minha vida, mas eu não posso olhar para ele só como meu mestre de ensino. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é a verdade. E quando eu chego perto dele, eu tenho que ajoelhar e entender que eu não sou ninguém. Ele é tudo. Amém? Eu não sou ninguém. O que me marca é que ele me salvou, que ele me perdoou. Se lembra daquela mulher samaritana em capítulo 4 de João? Ela olhava para Jesus quando ele falou com ela e ela pensou, é um homem e um judeu. Agora essa mulher tinha 5 casamentos fracassados. Gente, em qualquer cultura, 5 divórcios é muito divórcio. É muita tristeza. E para ela, homem, eu acho que ela é uma mulher bem interessante. Você pode pensar que ela é um fracasso ou uma guerreira. Eu acho que ela era uma guerreira. Ela pensava, eventualmente, vou achar pelo menos um homem que presta. E eu não vou parar de buscar até eu achar um homem que me ama. E cada homem era como se fosse um poço. E ela jogava a esperança de ser amado dentro desse poço. E o poço deu certo durante algum tempo, depois secou, e depois secou, e secou 5 relacionamentos, e o 6º relacionamento ele nem casa, porque ela pensa que vai secar. E Jesus disse o que para ela? Se você soubesse com quem você está falando, você poderia ter me pedido água, e eu poderia ser em você, não um poço, uma fonte que nunca seca. Você trata Jesus como poço ou fonte? Fonte significa você não tem que trabalhar. Ele trabalha. Então Jesus é a fonte. E eu queria encorajar os irmãos. Deixe ele trabalhar. Deixe ele trabalhar. Seu papel é beber. Seu papel é receber. Se lembra daquele homem paralítico em João capítulo 5, que estava lá esperando pelo milagre acontecer? Se lembra daquela história que tinha uma ideia que o anjo desceu de uma vez de cada ano, ou de vez em quando, e se alguém pudesse tocar na água, seria curado. E Jesus faz uma pergunta que parece uma pergunta bem estranha. O senhor quer ser curado?
Meio óbvio, não? Ele está aí, parado. E o homem fala assim: eu não tenho ninguém. Mas quem estava com ele? Jesus. Quantas vezes na minha vida, com lágrimas, eu não consigo dormir. Eu estou paralisado pelos problemas que eu enfrento, ou a doença de alguém que eu amo, ou a morte que nos cerca. E Jesus chega e diz: você queria ser curado? Quantas vezes eu tenho falado para ele: não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Mas, amados, eu tenho alguém. Ele vive em mim. Ele vive em você. Eu tenho alguém. Você lembra daquela vez que os discípulos estavam no lugar deserto e faltou comida? E eles falaram para Jesus: não temos nada, manda eles embora. Quantas vezes eu fico assim, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. E Jesus diz: tem algum pão aqui? Tem algum peixe aqui? Deixa eu multiplicar. Você lembra daquela mulher que ela foi achada no ato de adultério? Ela estava cercada por homens querendo matá-la. E ela via só esses homens como os juízes que vão me julgar. E Jesus tem que convencê-la a entender que ele não veio julgar. Ele disse: eu não vim julgar você. Eu não te condeno. Não quero condenar você. Você já sentiu como se Jesus queria condenar você porque você fez um erro? Cometeu um erro? Você subestime Jesus. O tempo que demora para eu receber o perdão de Jesus é a distância entre minha fé e quem Ele realmente é. O tempo que demora para eu crer que Ele me perdoa depende de como estou estimando Ele. Se eu estimar Ele corretamente, eu também vou me perdoar rápido e começar de novo a viver e não pecar. Se lembram da história do homem cego, em João capítulo 9, ele nem sabia quem era Jesus. Mas ele tinha uma coisa: ele me curou. Ele me curou. Eu não sei explicar, mas ele me curou. Se lembra das irmãs do Lázaro, perante o túmulo? E uma delas falou: não tire a pedra, porque ele já cheira mal. Porque ela não entendeu que ela estava na presença de quem domina a morte, que disse: quem crê em mim nunca morrerá. Você já ficou perante uma coisa que cheira mal e você pensa que está morto? Será que você pensa na sua própria vida que ficar mais velho significa o fim? Será que eu entendo que eu vou morrer fisicamente, mas nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu entendo com quem eu estou lidando. Agora, irmãos, eu não estou pregando para vocês, eu estou conversando comigo. Eu estou falando a pura verdade para os irmãos. A qualidade da minha vida poderia ser muito melhor, e pode ser melhor, eu quero que seja melhor, mas a única coisa que vai mudar Carlos é conhecer melhor Jesus. A única coisa que vai me mudar profundamente é conhecer Jesus. Eu conheço a Bíblia, eu tenho estudado a Bíblia há mais de 52 anos. Eu acho que eu tenho uma teologia mais ou menos bem coerente, mas a teologia não me salva. Jesus me salva. Eu aprendi isso no Brasil. Vindo dos Estados Unidos, eu nunca tinha visto uma pessoa analfabeta na igreja. Quando eu cheguei no Brasil em 1979, eu comecei a conhecer algumas mulheres, e a maioria delas eram Maria. Não sei por que lá no Brasil todo mundo tinha nome de Maria. Dona Maria.
Toda a igreja brasileira tinha muitas Donas Marias. E quando eu descobri que muitas delas eram analfabetas, eu pensei, como é que elas podem viver a vida cristã? Porque para mim, leitura, livro, teologia, era o cristianismo. Mas essas pequenas mulheres analfabetas me curaram. Porque eu entendi que quem tem Jesus não tem falta de absolutamente nada. Jesus não teria deixado neste mundo uma fé que depende de recursos. Não depende de estudo. Eu estou falando eu estudo, eu escrevo livros, eu trabalho nisso na minha vida inteira. Mas eu entendo isso. A Dona Maria, que não sabe nem ler, no lugar mais pobre do Brasil, tem exatamente o mesmo Jesus que eu tenho. E talvez ela tenha mais, porque eu talvez ainda estou subestimando ele, porque o que eu tenho visto entre as Donas Marias do Brasil é que a fé é muito forte em quem vive à beira do colapso todo dia, como eles vivem, como elas vivem. Quando subestimamos Jesus, sempre perdemos qualidade de vida. Então, eu queria deixar esse pensamento com os irmãos hoje. Você quer mudar a qualidade da sua vida? Sem mudar nada aqui fora? Você quer mudar a qualidade de sua vida sem mudar nada aqui fora? Conheça melhor Jesus. A luz vai ser melhor, o amor vai ser melhor, você vai ser melhor, as circunstâncias ao redor de você que são negativas não vão dominar você tanto. Eu posso mudar esse processo de ficar velho e ir na direção dos meus últimos dias aqui neste mundo, não fugindo dessa realidade, mas vendo mais claramente Jesus amanhã, e o dia seguinte. Eu termino com esse trecho de Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20. Deixa eu descrever para os irmãos, usando as palavras inspiradas pelo Espírito Santo que o apóstolo Paulo escreveu. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E Colossenses 3:11 fala isso para você e para mim. Cristo é tudo, está em todos. Pode falar isso comigo? Cristo é tudo, está em todos nós. Você não é pobre. Você tem alguém. Você não precisa de um poço onde você tem que trabalhar para produzir a graça de Deus. Beba. E se faltar o pão, fala com aquele que é o pão. Se faltar vinho, saiba que ele vai colocar vinho da festa na sua mesa. Não subestime Jesus. Estou falando comigo. Carlos, não subestime Jesus. Que legal passar esse tempo com os irmãos. Jesus é tudo, está em todos nós. Não subestime Jesus.